Fala galera, beleza? Inscreva-se no canal, acione o sininho e ajuda assim o canal a crescer. Quarta-feira, dia 8, né galera? Faltando agora 4 dias para o confronto entre Botafogo e Confiança. É domingo no estádio Almeidão, né galera? O Botafogo tá no acrescente 5 jogos sem perder, são 4 vitórias, é isso? 4 vitórias e um empate, 13 pontos de 15 disputado. Muito bem, o Botafogo é o time que está com a maior crescente nos últimos 5 jogos. Nenhuma derrota, é o único time assim, é o Botafogo, e a gente tem que permanecer desse jeito, porque uma vitória sobre o Confiança, vamos chegar a 22 pontos, né galera? Para garantir a classificação, talvez consigamos com 27, mas 29 é o número aí ideal. Todos os clubes que se garantiram classificação chegaram a 29 pontos, né, galera? É um corte aí perto de classificação. O mercado tá aberto, o mercado abre dia 20, mas a CBF antecipou para os clubes da Série B e da Série C. Então o mercado abriu dia 6, segunda-feira que passou, então o mercado tá aberto. Só podemos contratar jogadores do Brasil, né? Só dia 20 que a gente pode contratar, por exemplo, jogador de outros mercados. Mas o Botafogo já pode anunciar aí reforço para o restante da temporada. Vamos esperar, ficar de olho. Mas viemos falar agora sobre o nosso próximo adversário. É justamente o Confiança, que essa rodada, 13ª rodada que passou, entrou na zona de rebaixamento. Vamos ver aí o Confiança, que é treinado por Thiago Gomes, treinador aí, virou SAF, né? O Confiança virou SAF, parece que é Landim, que é um dos responsáveis pela SAF do Confiança, ex-presidente do Flamengo, salvo engano é isso. E tá aí, o Confiança está aqui, ó, na lanterna, 19ª posição, com 11 pontos, né, galera? 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate nos últimos 5 jogos. Juntando 7 jogos, tem 3 derrotas, 2 vitórias e 2 empates. O Confiança, essa vitória aqui foi fundamental sobre o líder Guarani, 2-0, surpreendeu muita gente, né? E antes disso, a vitória tinha sido sobre o Maranhão, 2-1, no dia 18/5, já faz muito tempo, né? Essa vitória aqui foi 22/6, não faz tanto, não é tanto tempo assim, né? Não faz tanto tempo assim, foi mais recente essa vitória, mas depois dela empatou com o Ipiranga e perdeu para o Barra dentro de casa. Então os homens vêm desesperados, né, galera? Então vamos ver aí como joga o Confiança no 4-2-3-1. Praticamente o mesmo esquema do Botafogo, ou seja, será espelhado. O goleiro é Pascoal, Kelvin, Ícaro, Cunha, Lúdica, ou é Ludic, Zeca, Renilson, João Pedro, Patrick, Iago e Maicon no ataque, né? Isso aqui, o Confiança. Os reservas, treinador Thiago Gomes, reserva Valdir, Marcelo, Breiner, Camilo, nosso jogador que está emprestado a eles, né? Não sei se tem algum acordo com o Botafogo para não poder usar esse jogador, eu acho que não, né? Então ele deve ir para o jogo também. Sassá, famoso, né? Sassá. Jogou no Botafogo do Rio, jogou em Cruzeiro também. Acho que ele aprontou pra cima do Botafogo uns anos atrás, né? No Amazonas, não foi isso? Eu acho que sim, se eu salvo engano foi isso. Sassá, perigoso, mas é reserva, né? Tá sendo muito contestado. 6.2 apenas. O Brenner Camilo jogou muito mais do que ele, ó, 6.7. O Marcelo, 6.6. O outro, Valdir, 7.3. 7. Ele foi o pior jogador em campo, nenhum outro teve a nota laranjinha como Sassá. Luiz Gutierrez também entrou, aí tem Matheus, Mandovani, Julião, Danielzinho, Oia, Henrique Novaes, Keirson de Oliveira Santos, nenhum desses entrou, né galera? Então tá aí o time do Confiança no esquema de 4-2-3-1, espelhado ao do Botafogo. Esse jogo acabou 2-1 para o Barra, foi a estreia de Pisa, né? Foi a estreia de Pisa. E o Pisa também, no mesmo esquema selo CBF, né? Todos, a maioria deles joga desse 4-2-3-1. A maioria desses selos CBF é uma tática igual. Então tá aí o jogo do Confiança, perdeu para o Barra dentro de casa. Eles vão vir desesperado para cima do Botafogo e a gente não pode desperdiçar um ponto sequer contra o Confiança. Tem que ter máximo respeito,
Mas dentro de campo, a torcida, os jogadores têm que puxar a responsabilidade e ir pra cima do Confiança e a torcida apoiar os 90 minutos, né, galera? Que o Botafogo tá aí 5 jogos sem perder. Não tem porque a torcida aí tentar atrapalhar, mesmo que sair perdendo, e apoiar os 90 minutos pra gente conseguir, por exemplo, se sair perdendo a virada, né? Conseguir a virada, porque a gente não pode desperdiçar ponto nessa rodada, porque vencendo, aí sim a gente vai para as 4 decisões, que é Caxias, Santa Cruz, Amazonas e Guarani. Só então no último jogo que a gente vai enfrentar o Itabaiana, que também tá muito mal, mas venceu o Amazonas, né? O Amazonas, desses 4 aí que a gente vai enfrentar em jogos de decisão de 6 pontos, é o mais fraquinho nesse momento, né? O Itabaiana venceu com gol aí de Rodrigo Alves do meio de campo, coisa impressionante, né? Então, só na última rodada que a gente vai teoricamente enfrentar o mais fraco, que é o Itabaiana. Então a gente tem que vencer esse jogo aí do Confiança de todo jeito, não podemos desperdiçar ponto, porque é luta pelo G8, né, galera? E a gente precisa ir vencendo o Confiança, a gente vai precisar de mais 2 vitórias, né? 2 jogos em casa, a gente vai enfrentar ainda o Santa Cruz em casa e acho que tem outro, né? Mas eu não me recordo quem. Então, depois desse jogo contra o Confiança, a gente, com mais 2 vitórias, a gente consegue a classificação para a segunda fase. Então, vamos que vamos. Pra cima do Confiança, porque só a vitória interessa. Depois a gente vem aqui com a nossa prévia, montando aí o time que a gente deseja que seja o titular, beleza, galera? Então é isso, fiquem com Deus, fui.